agora da aula 6. O que é a aula 6? Ela vai ser um pouquinho diferente. Vamos ter um teste aí para você fazer, para você se descobrir, porque você passou o dia todo aqui aprendendo de muitas coisas da igreja, e agora eu quero que você fique bem esperto para você aprender quem você é. Você vai se descobrir agora quem você é, e você vai descobrir como você pode servir a igreja. Tá bom? Então a minha aula diz quem é você e como desenvolver o seu potencial na igreja. Qual é o propósito dessa lição? O propósito dessa lição é que após você se descobrir como pessoa, como estilo de personalidade, você descubra também qual é a área da igreja que você vai trabalhar. No decorrer dessa lição vai ser muito engraçado que você vai dizer assim: ah, por isso eu faço isso. Ah, por isso que está tão desafiador para mim conviver com aquela irmãzinha. Ah, meu marido é assim? Ah, então está explicado. Eu lembro que quando eu aprendi sobre os estilos de personalidade, ficou muito mais fácil conviver na minha casa, porque aí eu já sei como falar, né? Tem como você falar com dominante, tem como você falar com influente, tem como você falar. Se você já dando um spoiler aqui da nossa aula, por exemplo, o dominante é aquela pessoa que quer fazer rápido, que quer as coisas para ontem. Aí você quer pedir a coisa para ele, você vai chegar lá cheio de dados, cheio de informação. Ele vai dizer não, ele nem vai escutar você. Ele vai falar: anda, Taia, isso aí, ó, bora. Muita conversa, eu não estou entendendo nada que você está falando. Então é isso que você vai descobrir. Então quem é você? Experiências de vida, histórico familiar, o meio que você está, o ambiente. Porque às vezes você nasceu com uma personalidade. Você talvez no seu teste vai descobrir que você é influente, mas também vai descobrir: caraca, mas eu estou tão rápida, estou fazendo as coisas com mais certeza, estou ligada em mais metas. Por quê? Provavelmente o meio está estabelecendo em você características do dominante. Aí vai dar também alguns perfis. Nosso teste aí eu coloquei uma reguinha. Ao final você vai descobrir que provavelmente você pode dar 2 perfis. É raro ser um perfil só e é raro ser 3 perfis. Não existe ser 4 perfis, tá, gente? Se deu 4 perfis, você me chama aí no final da aula que eu vou dizer: não, vamos refazer isso aí que está errado. Não dá 4 perfis. Então você vai dar 1, vai dar 2, que é o natural. Normalmente sempre dá dominante, influente, dominante, analítico, estável, analítico. Dá 2. E às vezes você dá 3, que é um perfil raro. Vai ter também as questões de, por exemplo, você vai ver que os perfis são perfis ligados às coisas, a pessoas. E às vezes você vai dar tipo dominante analítico. É raro também, porque o dominante que quer fazer as coisas rápido também se importa com muita informação, com perfeccionismo. Você vai descobrir isso daí, quem você é, para você conseguir lidar com todos os tipos de comportamento. Então, o estilo de personalidade se refere da maneira como agimos e por que nós agimos de forma diferente. Talvez na mesma casa, com a mesma criação, cada um vai ter uma forma de viver e de ser. O maior impacto no nosso comportamento deve-se às características que Deus colocou em nós. Lá em Salmo 139:3 diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser e teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Então, ao invés de nós perdermos... Outra coisa que eu vou falar sobre várias coisas do perfil aqui. Vou falar para você dos seus pontos positivos, mas vai ter os pontos de limitação. Vai ter também os seus medos que você vai ter que lidar. Por exemplo, o meu perfil e o meu tipo no Eneagrama, quem veio para capacitação sabe o que é o Eneagrama, ele é um perfil que tem que lidar muito com medo. E todos os dias é assim. Desde que a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, talvez você vai descobrir quem você é a verdade de quem é você. Para você se justificar? Não. Para você se lamber e dizer: ai, tá vendo? Eu chego atrasado porque eu sou influente. O influente não lidar com o relógio muito bem. Não.
Conhecereis a verdade, sou influente. Eu vou precisar montar um plano para mim, para eu parar de me justificar ao meu perfil. Você não tem a síndrome da Gabriela. Você tem que aprender a ter autorresponsabilidade. Conhecimento é para te desenvolver. Conhecimento é saber. Sabedoria é praticar. Então, você vai conhecer quem você é e você vai aprender seus pontos fortes, seus pontos limitantes e você vai observar eles para você se desenvolver. Quais são os estilos de personalidade? Qual o método que a igreja, que eu achei maravilhoso, eu trabalho nessa área, quando a pastora Maíla falou que ia trabalhar com a DISC, eu falei, meu Deus, que riqueza vocês estão aprendendo essa noite. Eu conheço locais que você teria que pagar R$1.000 para saber sobre... Eu, por exemplo, o meu negócio, o estabelecimento que eu tenho, só que é uma formação, lógico, né? Lá, a INAC, que é uma escola internacionalmente conhecida, você teria que pagar R$900 para aprender a falar da DISC. Lógico que você se tornar você ia se tornar um analista comportamental, tem tudo isso, mas aqui você está tendo todo o conhecimento. Então, absorva esse conhecimento, aproveite isso que você está aprendendo para você usar no seu trabalho, para você usar na sua casa e para você servir o reino de Deus, tá bom? Agora, eu quero que você vire a página e vamos tentar fazer, para não estender muito, mas eu confesso para você que eu acho que melhor, já que está aqui, né? Vamos aprender logo tudo e não fazer apressadamente. Eu quero que você responda esse questionário. Como é esse questionário? Pastora, me empresta aqui que eu tive que dar, que glória a Deus, né? Passou o número de pessoas que a gente tinha feito. É assim, a cada quadrante desse, você vai escolher uma característica que pareça mais com você. Pastora, mas às vezes tem 2 coisas, 3 coisas, 4 coisas que parecem comigo. Vamos supor que eu estivesse falando de mim no primeiro quadrante. Sociável, enérgico, doador e submisso. Eu tenho aqui, acho que 3 coisas que parecem muito comigo. Eu vou sondar e vou saber assim, qual é o que mais parece. Você vai escolher um deles. Lembrando que não existe o teste de personalidade perfeito. Não existe perfil perfeito. Você não tem que acertar. Tipo assim, eu não estou competindo, você não tem que acertar. É quem você é. Não é também... Não responda a esse questionário no ideal de quem deveria ser. É no real que você está hoje. Senão você não vai descobrir quem você é. Então não é o ideal, não é quem você foi, é quem você é. Não vou pegar esse seu teste, depois a gente vai transpor ele para uma reguinha para você descobrir o seu perfil. Então responda com sinceridade, eu vou dar 5 minutinhos para você responder aí. Posso responder você? Hã? Não pode responder 2 no mesmo quadrante. Você tem que escolher um. Caneta, alguém mais vai precisar de caneta? Peraí que eu vou conseguir para vocês. Para responder tudo. Em cada quadrante, escolhe um adjetivo. Não.
para quem for acabando aí, não sei se eu estou atrapalhando falando, se você já passar para outra folha, você vai contar quantos A você tem, quantos B você tem, quantos C você tem, e a gente vai transpor para a régua. Gente, tem quadrado que talvez você não ache algo sobre você. Aí você vai pensar assim, hã? Não pode marcar 2, é só um, é o que mais parece com você. E quando não tem nada sobre você, você vai fazer assim, você vai dizer assim, o que menos não diz, não me afeta, entendeu? Tipo assim, se eu fosse alguma coisa ainda nisso aqui, seria tal coisa. Não pode deixar nenhum sem fazer. Sério. Gente, tem alguns tipos de personalidades que tentam entender o teste. Não tente entender o teste. Não tente sabotar o seu teste. Afinal, ele vai dizer quem você é. Não existe resposta certa, resposta errada. Então, não comece a pensar assim, não, eu tenho que anotar isso aqui porque tem que dar... Já entendi. Tem gente que fica assim, deixa eu entender. Já entendi. Aí não vai dar quem você é, tá? São duas partes do teste, tá? Além de ter ainda do outro lado, a gente tem que transpor para uma reguinha, que é onde vai dizer o seu perfil. Então, vamos... Se a gente tiver que... Apesar que eu estou preocupada com vocês, mas se vocês falarem, não, ok, pastor, eu prefiro fazer o teste, aí eu vou deixando aqui mais 2 minutinhos.
como ninguém vai ver o seu teste, às vezes tem coisas aí que só você sabe sobre você, mas preenche aí. Seja sincero, não tenta ser bonitinho. Porque existe uma premissa que fala assim, né? Se conhecer, se transforma. Né? Então, você precisa se conhecer para você entender o porquê você age assim, o porquê você é assim, para você poder se transformar, se impulsionar, que é onde vai dar os seus pontos limitantes, os seus medos, as suas frases, e aí você vai conseguir desenvolver naquilo que você precisa desenvolver. Alguém já chegou na reguinha? Tá ok? Conseguiu entender? Você vai contar, quando você chegar na reguinha, quantos As você tem. Aí anota, 10, B, 5, C, 15, D. Aí você vai lá na reguinha e vê a quantidade. Aí se derem muito próximos assim, 18A e 17C, é porque você é o perfil A com C. Mas se der um muito intenso, quando começar a dar os resultados, eu vou dizendo para você o que você é. E também quando começar a explicação dos tipos, você vai logo identificar quem você é. E aí você vai entender o porquê de muita coisa. Alguém está precisando de ajuda? Não? Não, mas se der som, é o número de letras. Você põe assim do ladinho assim, A. Aí conta lá, 1, 2, quantos As? B, quantos Bs? C, quantos Cs? E aí coloca na régua, que aí você vai entender a proporção deles. Vai ficar mais fácil de você entender. Conta 1, 2, 3, conta 7 quadrados. Isso. E aí marca no 7. O menino fez ali bem legal, com xizinho, que aí nem dá para pintar, nem fica só uma marca, vai marcando xizinho em todos os seus quadradinhos, fica mais visual para você entender. Quantos conseguiram acabar já? Só uma pessoa. Gente, deixa eu aproveitar e mudar um negócio aqui, que eu vi que a edição não mudou, que eu mandei para eles. Quando vocês chegarem na reguinha, na letra A, você pode deixar a escrita influente. Na letra B, você troca o nome guerreiro por dominante. Na letra C, você troca o nome perfeccionista para analítico. E na letra D, você troca de harmonioso para estável, tá? Que na hora da edição, as meninas esqueceram de trocar o que eu tinha mandado para elas. Primeiro é influente mesmo, segundo dominante, terceiro analítico, quarto estável. Sistemas das empresas. Não é, mas o mais usado e que você vai achar em todos os lugares é o DISC mesmo. E aí, quando as pessoas trocam o nome para complacente, é tipo assim, eu querer renovar em cima do que já existe. Ah, entendi. Entendeu? Deve ser um influente que fez isso.
Que gosta de fazer diferente. O influente pegou e falou, não vou fazer igual, vou fazer diferente. O influente é assim. Olha que legal, quando a gente vai entendendo de perfil, estava conversando... Como é seu nome? Com a Suzy aqui, e aí a gente viu, ela fez uma pergunta do porquê muda os termos, né? Por que muda os nomes? Falei, provavelmente foi um influente, porque um influente, ele gosta de fazer diferente. Ele chegou uma coisa à mão dele, algo que já existe, ele, não, eu vou inventar, porque eu faço diferente, porque eu sou inovador. Então, o influente, ele já tem essa característica. Eu falei, provavelmente, essa empresa que fez esse teste tinha um influente nele, que falou, não, vou fazer diferente. Gente, então, eu vou continuar aqui. Ou vocês preferem continuar o teste? Querem mais um minutinho ou querem que eu prossiga? Gente, não tenha medo das palavras, tá? Igual me perguntaram ali, tirânico, é isso mesmo, você sabe se você é. Você não tem coragem de falar porque disseram para você um dia que era feio. E na igreja, então, eu ser tirânica, oh, meu Deus, que horror. Não, é quem você é. Isso não faz você uma pessoa melhor, uma pessoa pior, nada disso. É quem você é. E aí talvez seja um ponto limitante do seu perfil que você vai ter que desenvolver. Melhorar para conviver, né? Quanto às porcentagens, é mais ou menos assim. Se a gente estivesse fazendo um teste, que normalmente ele é pago, se você estivesse numa devolutiva de uma análise comportamental, ele daria uma porcentagem entre 20% e 5%. O que garante que você é 2 perfis, 3 perfis, aí se ele der acima de 25%. No meu caso, quando eu fiz o meu teste, e toda vez que eu faço, eu dou dominante e influente. Por quê? Porque o meu dominante dá acima de 25% e o meu influente dá acima de 25%. Que não é o que a gente pode dar hoje para vocês. Mas nós temos vários analistas comportamentais na nossa igreja. Então, se você gostar de se descobrir e quiser uma devolutiva, ela é paga, porque os créditos para fazer isso, mas é um exame da sua alma. Você recebe 36 páginas sobre você. Você vai entender você, se você gosta do ambiente, se você não gosta, se as pessoas vai pegar feedback de 3 a 15 pessoas. É muito legal. Você pode me perguntar que eu te indico os analistas aqui, tá bom? Mas o que a igreja pode dar é esse, que se der balanceado como deu da princesa ali, aí você que vai conseguir se identificar nos perfis, tá? Então vamos dar sequência aqui, descobrindo quem você é. Algumas personalidades são naturalmente focadas em coisas, projetos e bens, enquanto outras são mais focadas em relacionamentos. E aí vai estar as nossas diferenças, né? Entretanto, como eu falei, não há uma personalidade melhor ou pior. E para mim, por que eu gosto de falar isso? Porque eu fui essa pessoa
que não aceitava muito quem eu era. Porque no natural é você ser a pessoa agradável a todos. Então eu ficava sendo um perfil querendo ser outro. Eu sempre ficava triste porque eu era dominante e, apesar de eu ser dominante e influente, que o influente é muito pessoas, gosta de estar com gente, tudo, eu tinha muito do dominante. E eu tinha uma amiga que era um referencial para mim, que ela é influente primeiro. Então eu chegava no local, eu não chegava séria. Eu chegava assim, oi gente, boa tarde, tudo bom? Só que eu não conseguia passar disso e eu sentava. Né? Mas querendo ser simpática, mas eu não entendia por que eu não era mais. E aí, de repente, essa minha amiga chegava. E ela chegava, oi, gente! Ai, não sei o quê. E puxava assunto. E aí, me conta, fala mais. Não sei o quê. Eu ficava, meu Deus. Por que eu não sou assim? E aí eu ia para casa triste, até que eu entendi que não existe melhor ou pior. Eu sou muito boa para desenvolver metas, porque o dominante é bom de metas. Ele me dá uma meta que eu bato ela. No instante, é tipo, ops, a mente já processa e ele já vai. O influente é péssimo de metas, porque ele quer conversar. Né? Ele sai dali com uma meta, e por que você não chegou lá? Porque eu encontrei a fulana na rua, e aí a gente começou a bater um papo, e quando eu fui tomar um café, e a gente se abraçou, e aí? Né? Não interessa, se for um chefe dominante, vai dizer, oi, tá doido? Vai conversar, você tinha uma meta, né? E aí... Aqui, ó, nos perfis são assim, para você entender. Toda vez que você vê, se mudarem, foi aí um influente que fez, mas não muda. Ele é sempre assim, ó. Quando você encontrar, se você que vai fazer teste de emprego, essas coisas, as empresas usam muito a DISC. E aí ele é assim. Os quadrantes são separados por dominante, influente, estável, analítico. Esses perfis aqui são ligados a pessoas. Esses perfis aqui são ligados a coisas. Tá? Então, provavelmente, se você deu dominante e analítico, você é mais ligado a coisas. Se você deu influente ou estável, você é mais ligado a pessoas. Mas, pastora, o meu deu influente e analítico. Você é uma pessoa que gosta de pessoas, mas as coisas também são importantes para você. Agora, às vezes, você deu influente estável. Gente, as coisas, não vai ter nada. Tipo assim, nunca vai abalar você. Você vai ser a pessoa do relacionamento, você vai ser a pessoa que vai querer estar sempre junto. Então, o estável é muito ligado a pessoas, mas ele é mais lightzinho, assim. A gente vai entrar nos perfis agora. Outra coisa, ao final de cada perfil, eu separei para você um videozinho. Eu não quero que você se assuste com esse vídeo. Esse vídeo vai falar do perfil para você se entender e para você se ver. Só que quando estamos falando de personalidade, de temperamento em um curso, nós sempre vamos ao extremo da personalidade, tá bom? Nós não vamos passar para você, tipo assim, eu vou falar do influente no seu extremo. Então não se assusta, não se bloqueia de entender quem você é e dizer, ai, nossa, eu já fui num curso, eu já fiz vários análises comportamentais, e eu já fui num curso que comparava o influente ao Bozo. Já pensou se eu me chateasse? Aí eu entendi, porque ele quis dizer que era uma pessoa engraçada, não sei o quê. Então, não fique chateado com os vídeos, porque os vídeos é para levar você ao extremo do seu perfil. Então, aí, quantos dominantes deram aqui na sala? Tem poucos dominantes. Hã? Ai. Gente, o dominante, eles são pessoas... Quando você pensar no dominante, qual é a frase do dominante? É fazer rápido. O dominante quer fazer para ontem. O dominante, ele tem na mente dele assim, tipo, que a minha vida de hoje, ela tinha que ter acontecido ontem. Porque eu ainda não resolvi ela. O dominante, normalmente, não tem paz para descansar. Ele não consegue deitar e descansar. E é muito engraçado que eu descobri isso no meu último curso que eu fiz. E aí eu me entendi, porque eu falava para o meu marido assim, eu não consigo dormir de tarde. Gente, eu deito de tarde, eu tenho crise de ansiedade. Foi quinta-feira, a gente ia fazer uma visita. Aí eu cheguei para almoçar e a visita era 2 horas. Mas na minha cabeça de dominante, pensei assim,
Cheguei, almocei, não tem horário a visita. Eu posso ir agora. Só que eu sou casada com um influente analítico. Que ele, para ele, não, a gente vai sair 2 horas, eu vou curtir o momento. E aí ele foi para o quarto deitar. E aí eu estou aprendendo a lidar. Eu falei, não, beleza, ele foi deitar. Aí eu deitei, só que a hora não passava. E eu, nervosa já. E aí tinha que esperar uma pessoa que ia chegar. Quando essa pessoa chegou, eu bem dominante, já cheguei para ele assim, falei, bora, eu não sei para que vocês estavam descansando. Aí eu, gente, eu não gosto de descansar, porque para minha vida tinha que já ter acontecido. Mas ele não é assim. Então, a gente vai se descobrir, né? Qual é a postura do dominante? Ele é ligado a coisas, metas, resultados. Ele quer as coisas para ontem. Pontos positivos do dominante. Ele tem a crença de alcançar metas e resultados. Por quê? Porque dão sentido à vida. São muito objetivos. Gostam muito de resultados. Eles procuram soluções. Eles confiam muito nas suas habilidades. Eles são pessoas executoras, determinadas. São pessoas diretas. Né? O dominante, você vai descobrir um dominante agora no WhatsApp. O dominante é aquele que manda uma mensagem para você e fala assim, e aí, você já fez o que eu te pedi ontem? Aí você, se é influente, você vai responder assim, oi, bom dia. Ué, porque você não falou comigo? Fala comigo antes, né? Eu sou dominante, eu tenho uma sócia que é influente. Todo dia eu mando assim, quem marcou fulano na agenda? Aí ela me responde, eu começo aí, ela me responde, oi, bom dia, tudo bem com você? Aí eu falo, gente, na minha cabeça, está perdendo tempo, bom dia já, na minha cabeça o bom dia já foi dado, tipo assim, né? Então, é um dominante aí no WhatsApp. Quais são os pontos limitantes do dominante? Normalmente são pessoas insensíveis, são vistas como arrogantes. Por quê? Eu estou falando vistas como arrogantes. Você pode encontrar dominantes que sejam realmente arrogantes, mas muitas vezes a forma direta, rápida, determinada, focada em resultados. Lembre disso se você se relacionar com o dominante. Ele vai parecer arrogante. Por quê? Porque ele vai te fazer uma pergunta direta. Porque ele vai falar com você de forma específica. Ele vai direto ao ponto. Ele não vai enrolar, porque na cabeça dele não faz sentido. Entendeu? Então, toda vez que você se relacionar com o dominante, antes de você criticar ele e achar que ele te tratou mal, lembre-se que ele só quis ser rápido e direto. Específico ele quis ser. Normalmente são pessoas competitivas. Não são pessoas que competem só com o outro, tá? São pessoas que estão o tempo todo competindo consigo mesmo. Se ano passado eu trouxe 80 mulheres para o congresso, esse ano eu tenho que trazer 115. Porque eu já fiz 80. 80 eu já passei, eu já cheguei nesse lugar, eu tenho que ultrapassar esse lugar. Entendeu? Então é uma pessoa que tem competitividade. Quais são os medos do dominante? Ele tem medo de perder a posição, ele tem medo do fracasso, tem medo que as pessoas reconheçam que ele errou e tem medo de perder a autonomia. Por quê? Porque o dominante é muito livre, o dominante é muito visionário, ele está sempre, como a vida deveria já ter acontecido, ele é uma pessoa ligada lá no futuro. E ele já está vendo. Talvez você tenha ouvido um dominante falar assim, eu já sabia que isso ia acontecer. Porque ele está sempre acelerado. Né? Ele está sempre à frente. E aí, eu vou tentar colocar um videozinho aqui para você identificar uma pessoa dominante, lembrando que nós estamos no extremo do perfil, ok? Deixa eu ver se vai funcionar. O que eu fiz? Não funcionou, né? Gente, eu sei que está dando um problema, não vou ficar aficionada, então não. Mas se você quiser assistir depois, o filme que a gente compara a uma pessoa dominante é aquele filme A Proposta. Sabe, quem já assistiu um filme com a Sandra Bullock? No caso, a gente considera ela para exemplificar para um dominante que ela vai chegando, e é a cena que ela vai chegando no trabalho, sabe? Ela vai chegando e as pessoas vão tudo se arrumando assim. Ai, meu Deus, ela chegou. Meu Deus, ela vai falar alguma coisa. E aí ela chega e o dominante bem trabalhado, ele até tenta ser simpático. Ela vai demitir uma pessoa e ela entra no escritório e fala assim, oi, bonita sua cômoda, tá demitido. Para
Para ela não tem motivo dela ficar, então, você não supriu as nossas necessidades. Não entende. O dominante puro, ele não entende que ele precisa se comunicar, que ele não pode ser tão direto, que às vezes ele ser direto, ele vai ofender a outra pessoa. Então, esse é o dominante no extremo dele. Vamos falar agora do influente. O influente, a frase do influente é fazer diferente. Quem deu o influente aqui? O influente gosta de fazer diferente. Qual é a postura do influente? Ele é voltado para pessoas. Ele gosta de pessoas. Ele não, você vai ver um influente gesticulando muito, sendo muito amigável. Ele é o feliz da turma. Se o filme fosse passar aqui, a gente compara ele ao maluco do pedaço. No primeiro episódio do Will Smith, que ele chega, o influente, ele está tão ligado em se conectar, que ele não presta atenção naquilo que vai dando errado. Ele tem um perfil otimista. Então ele chega no local e aí tem um mordomo, que provavelmente aquele mordomo é analítico. Aí ele entra e fala, oi, tudo bem? Não sei o quê. Não, e o cara fala tipo assim, não me toca. E o cara fala assim, eu vim na casa de fulana, e o cara fala assim, acho que você está na casa errada. Mas o influente, ele está tão ligado a outras coisas que ele nem escuta que ele está na casa errada. E aí ele continua, mas que legal! O influente vê com as mãos. Que legal, caraca, sua bolsinha! Aí você está assim, tipo, se você pega um analítico, ele vai dizer assim, o que você está pondo a mão na minha bolsinha? Tá doido? Né? Por que você está me tocando? Ele tem influentes. Talvez você seja uma pessoa que fala muito de perto. Aí o dominante vai dando um pé para trás e o influente vai chegando assim. A outra está aqui assim, ai Jesus, eu sou influente. Ele gosta... normal, pronto, ela me deu direito, já que ela é influente. Então eu vou falar para ela. Muitos influentes são pensando, o povo fala assim, você é doida? E o influente nem tem noção daquilo, porque para ele é quem ele nasceu. Ele pode chegar em qualquer lugar, ele fala alto, ele gosta de brincar, a vida para ele é uma alegria, ele perde o horário mesmo, porque ele está se conectando com as pessoas, é uma pessoa atrasada, odeia metas. Metas, gente, que metas? Meu marido é influente. E aí, eu tenho tudo da reunião. Não, eu acho engraçado que ele fala assim, ó, se você pedir alguma coisa para ele, ele fala com a Carol, ela é minha agenda. Tá, aí eu sou dominante. Eu anoto a agenda dele, para mim tem que o quê? Acontecer. Aí eu fico, bora fazer. Ele fica tipo assim, calma. Tipo, a gente tem que estar 5 horas em tal lugar, falta 5 minutos, ele tá, vai dar certo. Vai dar certo, alegre, assim, né? Vai dar certo, alegria. Eu tô assim, morrendo, infartando, assim, meu Deus do céu. Eu tinha que chegar, pra mim eu já tô atrasada, porque o dominante tem que chegar 15 minutos antes. E o influente vai chegar normalmente 30 minutos depois, né? É assim, o influente. Mas ele é bem-humorado, ele é otimista, não gosta de rotina, gosta de se expressar, gosta de se sentirem prestigiados, né? Ele gosta de ser reconhecido. Fulano chegou, ele chega, enche o peito, assim, né? Adoram a festa surpresa, são inovadores, são otimistas, mas qual ponto limitante aí para você anotar, influente, para você melhorar e se tornar um perfil bom? Como eu falei, não existe perfil errado, é quem você é, mas você pode se desenvolver. São procrastinadores, por quê? Porque não são ligados a nada e são muito otimistas, e aí a vida, tipo assim, não, mas a vida vai acontecer, tá amor, mas um influente, lembrei de uma coisa que foi muito engraçada. Ano retrasado, fizemos a festa de... Gente, não era uma festa de um bolinho, não era um mêsversário. Era um aniversário de 15 anos. Tem ideia do aniversário de 15 anos mesmo? Festa. Tá, eu trouxe a tribo do funk, Deus abençoou, abriu as portas. Então era uma coisa grande, que meu marido influente estava ouvindo essa coisa grande. Recebemos visitas de São Paulo que estavam na nossa casa. Na nossa casa, não estava em outra casa, não estava em um hotel. E a gente está lá, e eu louca, busca vestido. Tudo bem que essa área é da mulher mesmo, né? Busca vestido, faz tudo, bem dominante, só que eu tinha um influente. E o influente, ele tá tipo assim, a vida é dela, tudo vai dar certo, né? Tipo assim...
E aí meu marido é extremamente carinhoso, não é a falha dele essa, então não, quando você ouviu o exemplo, não pensa que é assim, todos os dias ele fala que eu tô linda, mesmo quando eu tô horrorosa, todos os dias, ele é super carinhoso, só que nesse dia ele estava o extremo do carinhoso. Sabe quando você acorda? Eu acordei, e ele me abraçou, eu pensei, ou ele quer namorar, e não vai rolar, porque, né, tem muita coisa para fazer hoje. Ou eu não estou entendendo esse carinho todo. E ele tá, e me beija, e me abraça, e me passa a mão, e não sei o quê. E eu tô, gente, que diacho é isso que você me acordou assim? Ele não é assim, ele sabe. O influente é assim, bom dia, alegria! Né? E o dominante é assim, por que eu não morri essa noite? Já acorda estressado. Já acorda assim, a vida está atrasada. Né? Então imagina, de manhã, os dois perfis. E ele... Aí, de repente, ele me solta uma pergunta, assim, amor, que dia é o aniversário da Natália? Hoje! Hoje! Eu não sei, qual é o seu problema? Você não viu as visitas? Você não viu o último ensaio ontem? Tipo assim, eu acho que ele estava tão perdido, que ele me... Tipo assim, eu falei, eu vou fazer o máximo que eu puder para ela não brigar comigo. Gente, naquele dia eu nem briguei, eu ri tanto que eu fiz assim, hã? Não acredito, você vai fazer essa pergunta. Aí ele, não sei. É hoje, é hoje a festa da Natália. Então, o influente é assim, otimista, feliz, gosta, não sabe guardar segredo, tá? Se você for aí amiga de um influente, não conta pra ele. O influente quer se conectar. O influente sempre vai ter um ninguém. Sabe aquela coisa assim, tipo assim, vou te contar uma coisa, você não conta pra ninguém. Aí o influente já pensa assim, eu vou dar o nome de ninguém pra ele só pra eu contar. Ninguém, deixa eu te contar uma coisa. Né? Porque ele precisa contar. Ele precisa, eu não aguento, eu quero me conectar. Então, ele é assim. Então, no ponto limitante, ele é procrastinador. Normalmente, o influente não termina o que começa. Por quê? Porque o influente tem vários focos. E ele é inovador. E ele quer criar. Ele começa a fazer aqui uma comida. E no meio do caminho, ele lembrou de um vídeo que ele viu. Ele já vai para outra comida. Aquela já queimou. Ele já esqueceu aquela. Ele já começa um novo foco, uma nova coisa. Não é porque ele não quer terminar. É porque ele sempre tem uma ideia nova. Né? Ele é um cara inovador. Eles manipulam pelo argumento, porque o influente a não ser depois de um curso desse, aí você já fica com vergonha de si mesmo e pensa, meu Deus, eu preciso mudar. Mas até se conhecer, ele fica argumentador. Ele te conta uma historinha linda. Tipo assim, não, mas eu não vim. Sabe por quê? Não sei o quê. Não sei o quê. Aí ele te manipula pelos argumentos, né? Ele tem sempre uma historinha maravilhosa e engraçada para te contar o porquê ele não fez. Eles normalmente, pontos limitantes, tá, gente? São egoístas, imaturos, esquecidos. São pessoas esquecidas. Tão esquecidos que eu morava na QRC 14. Aí, acho que as pessoas que entravam no carro comigo pensavam assim, essa mulher é muito chata ou esse homem é retardado. Tipo assim, alguma coisa assim. Porque eu já sei que ele é esquecido. Aí a gente entrava, as meninas eram pequenas, a gente ainda levava elas para a escola, e elas estudavam ali nessa escola daqui. Aí a gente saía de casa com elas sentada atrás. Eu sei que ele é o quê? Esquecido, mas ele é extremamente esquecido mesmo. Aí a gente entrava no carro com as meninas atrás, no que ele tirava o carro da garagem, eu falava, levar as meninas na escola. Aí ele, tá bom. Aí ele andava, quando chegava na esquina, aí eu falava, levar as meninas na escola. Tá bom. Aí ele virava, na hora que ele ia fazer o balão, ele seguia reto. Aí eu, levar as meninas na escola. Esqueci! Então assim, meu Deus, ele esquecia facilmente. Por quê? Porque estava viajando em outras coisas. Entendeu? Então, não é de maldade. Se você tem um influente, ele é assim. Então, tenta arrumar coisas para você conectar a ele, para ele se tornar uma pessoa melhor. Eu fico avisando meu marido como isso. Levar as meninas na escola, e às vezes ainda esquece, né? Quais são os medos do influente? Medo de ficarem sozinhos, porque eles são conectados a pessoas. Medo de serem rejeitados, porque eles gostam de quê? Serem prestigiados, serem reconhecidos. Então, eles têm muito medo da rejeição. Medo de perderem a qualidade de vida, porque o prazer é muito importante para ele. E medo de deixar de fazer o que gosta. Tá? Vamos agora para o perfil
analítico. Qual é a frase do analítico? É fazer certo. Quem aqui é analítico? Então, o analítico gosta de fazer certo. A postura do analítico, ele é voltado a coisas e resultados, só que de uma forma diferente. Quais são os pontos positivos do analítico? Ele é perfeccionista, ele é organizado, é extremamente, na verdade, organizado, são precisos, são detalhistas. Se você quiser conseguir algo com um analítico, não chega para ele dizendo que você quer um armário. Eu quero um armário. Quantos metros? Qual é o tamanho da sua casa? Ele quer detalhes. Ele quer precisão. Ele precisa. Também o analítico tem um perfil de geralmente não terminar as coisas, mas diferente do influente. Por quê? Porque o analítico requer cada vez mais dados. O analítico quer fazer de forma perfeita, de forma justa. Ele não quer errar de jeito nenhum. É um dos medos do analítico errar. E para não errar, eu vou requerer sempre mais dados. Tipo assim, provavelmente se a mulher chegasse para dizer para o analítico, eu estou grávida, de quantos meses? Quanto tempo a gente tem para comprar tal coisa, não sei o quê, que é sempre muitos dados. Então, mulher, se você tiver um marido analítico, já chega com números para ele, para conseguir alguma coisa. Né? O meu marido é influente analítico. E eu morro de ir, porque mulher gosta de enrolar. Eu falo assim, amor, me dá aquela Bíblia. Quanto é? 30 e poucos. Aí ele, R$39,90? Não é 30 e poucos. Aí eu... R$40, tipo assim, né? Mas eu não dou todos os dados que ele quer, mas ele... Então, o analítico, ele tem os pontos limitantes. Voltando lá, né? Eles são totalmente precisos, detalhistas, centralizadores, tradicionalistas, são muitos racionais e lógicos. O analítico, ele não é uma pessoa, ele está aqui, ó, nesse quadrante de coisas. Ele não tem pessoas. Ele não vai ser uma pessoa que vai querer compartilhar com você. Ele não vai pedir a sua ajuda, porque ninguém faz tão bem quanto ele. Ninguém consegue fazer como ele. Então, ele é muito preciso. Agora, os pontos limitantes do analítico é que eles são voltados ao isolamento. São muito críticos, né? Eles são tendenciosos a se isolar. Eles são exagerados com a crítica, gente. Não só com eles, mas com os outros. Tá? E não é por mal, é porque ele está... Como o nome diz, analisando tudo, né? Olha, analisando, tipo, meu marido é marceneiro, ele já olha assim, isso aqui tem quantos metros, não sei o quê, não sei o quê. E eu sou aquela que não liga para nada. Outro dia, eu reformei meu salão e eu realmente não tenho noção de tamanho. E eu decidi na minha cabeça, mas quem me ajudou foi a Dani e o Paulo Henrique, que eu falei assim, vou trocar o piso desse salão. Aí eu calculei na minha cabeça, isso aqui deve ter uns 10 metros, vai dar uns 600 e poucos reais. Não, na minha cabeça, né? Louca, assim. Aí eu toda feliz, eu contando pra todo mundo, vou trocar. E o meu marido chegou no salão. Eu falei, amor, qual o tamanho daqui? Tipo assim, né? Aí ele olhou, deve ter uns 70 metros, não sei o que, deve dar... Eu, hã? Que tá doido? Isso aqui não tem 70 metros, não. Ele, amor, tudo é não sei o que de metros quadrados, que não sei o que, não sei o que. Gente, eu fiquei tão frustrada. Falei, como assim? Mas por quê? Já analisa tudo, já pensa, já calcula, já te dá dados, enfim, já te corta, né? Porque eu sou dominante influente, que quero tudo, ele já fala, não é possível, vamos ficar para depois isso aqui. Ele tem baixa dificuldade de socialização, são introvertidos, tem baixa iniciativa devido ao perfeccionismo, tá? Não é que ele é uma pessoa parada, que ele não queira, ele tem uma postura ativa de resultados e tudo, só que ele não consegue ser rápido, porque ele está sempre requerendo muitos dados. Qual o medo do analítico? De não ter avaliado todas as possibilidades. Medo de errar, medo do ridículo, medo de não fazerem com perfeição, medo de serem criticados e medo da incerteza. Vamos agora para o estável. O estável, a frase do estável é fazer junto.
né? O influente é fazer com todo mundo. Tipo assim, tendo pessoas, eu tô lá. O estável não, ele quer fazer junto, ele vai fazer uma academia, ele vai levar você, né? Tipo assim, porque ele quer estar sempre juntinho, porque ele quer estar sempre com as pessoas. A postura dele é voltada para pessoas. Os pontos positivos do estável é que ele é calmo, paciente, gentil, ele é empático, ele consegue se importar com a sua situação. O estável, para você pensar numa pessoa estável, ele normalmente vai ser aquela pessoa que para e fica assim. Tipo assim, ele não é igual o influente que fica, fala, me conta. Ai, o influente quer ouvir, mais ou menos, né? Que ele já te atropela, né? Ele fala mais, porque ele quer falar. Mas ele quer ouvir também. Mas o estável, ele já chega assim, fala. Né? O estável, ele é assim, amorzinho, paciente, gentil, gosta de segurança e gosta de processo. O que tem o influente, que é ligado a pessoas e não liga para metas, nada, o estável é ligado a pessoas, mas ele gosta de processo. Calma, não chega assim me dando um monte de ordem, não. Me diz o que eu vou fazer. No Ministério de Mulheres, eu tenho uma pessoa que eu trabalho com ela e sempre é muito complicado trabalhar com ela, porque as minhas filhas hoje, né, a gente preparando a aula, elas vieram me abraçar. Eu tenho 2 filhas que são as mais velhas, que fazem as coisas para mim, as 2 são analíticas. E uma é só analítica, a outra é analítica e estável. E aí elas vieram, toda boazinha, me abraçando assim, mãe, eu estava fazendo a sua apostila, e eu vendo assim, entendi porque é tão difícil para mim trabalhar com você, tipo assim, né? Porque na minha cabeça, que é dominante, influente ainda, ela já tem que adivinhar o que eu estou pensando. E elas querem muitos dados. A outra ainda é estável, quer tipo assim, ouvir, quer entender, quer compartilhar do processo. E eu estou assim, tipo, faz uma apostila aí da DISC para mim. Tipo, não é assim. Como é? Tipo, como você quer? Qual o tamanho do quadrado que você quer? Meu Deus, não importa. Para o dominante de você não importa, só que importa, né? Precisa. Eu quero pronto. O dominante eu quero é pronto, né? Então, o estável, ele tem como pontos limitantes é que eles demoram para dar resultados. Porque eles são mais lentos. Eles, além de, tipo assim, o estável perderia a hora, porque também estaria se relacionando, mas de forma diferente. Tipo assim, enquanto o influente estaria falando com 10 pessoas, o estável ficaria falando com uma pessoa só, ouvindo a vida dela, provavelmente até faltaria o negócio. E depois ainda teria a justificativa de dizer assim, tipo, não, mas é porque fulano precisou tanto. E eu fiquei lá com ela. Que ela estava muito, muito precisada, assim, tipo, tá, mas você tinha alguma coisa para fazer, né? Então, eles executam apenas uma tarefa por vez, não tenta acelerar o estável. Ele vai uma coisa de cada vez, até porque tudo para ele tem um processo. Não gosta de mudanças e de inovações. Não são pessoas que, tipo assim, gente, então, tudo mudou. Não mudou não, calma, me conta. Me conta por que mudou, como que vai ficar as pessoas em relação a isso, né? Ele quer outros dados. São indecisos, têm dificuldades em entrar em ação, se magoam facilmente e são tendenciosos à vitimização e a manipularem as pessoas pelo sentimento. Medo dos estáveis, medo de mudanças bruscas, medo de confrontos, medo de opinar dos outros, medo de incomodar, medo de perder o controle e medo de se machucar nos relacionamentos. Descobrindo aí o seu perfil, todos conseguiram se identificar? Eu vi muita gente rindo, né? Se a gente tivesse conseguido passar os filmes, teria sido muito legal, porque os filmes falam de partes muito engraçadas e intensas dos perfis. Mas eu acredito que vai ter uma oportunidade ainda na igreja. Nós vamos falar como você desenvolver o seu potencial na igreja. Talvez, enquanto eu estava aqui falando, você estava entendendo por que você estava no ministério e não conseguia. Tipo assim, você colocar um analítico para ser dos boas-vindas, cumprimentar 300 pessoas na porta, ele não consegue. E aí ele não sabia, ele queria servir, e ele achou, não, vou ficar lá.
Aí a pessoa chega, ela e pensa que vai calcular quantas pessoas vai vir para a igreja, vou contar as cadeiras, não sei o que. Aí chega alguém e fala assim, não, você vai ficar na porta. Eu lembro que não era por causa do perfil, era realmente, eu tinha problemas, traumas, que aí é um outro momento, uma outra plenitude lá, né? E aí eu não tinha mania muito de sorrir. E como uma boa dominante que eu era, né? E não mudava o meu perfil, eu lembro que tinha muito medo de ser criticada e tal. E as pessoas falavam assim, nossa, você quase não sorria. Aí eu falava assim, por que você é dentista? Quer ver meus dentes? Aí todo mundo, nossa, credo. E na minha cabeça, tipo assim, ai, que frescura. Tipo, não falei nada demais. Mas falei, né, gente, não faço mais isso. Só que aí, uma vez, o pastor Ricardo, a gente já era líder na igreja, e o pastor Ricardo falou assim, agora quem está na direção do culto vai ficar na porta. Hoje eu amo isso, tá, gente? Então, se você me vê na porta é porque eu quero. Mas, antigamente, bugada, né, com muitos traumas, eu lembro que nesse dia, era um evento, e eu e o Paulo Henrique ficamos na porta. Eu percebi naquele dia, eu acho que aquele dia eu fui curada de não sorrir, que eu não sorria, porque ao final do momento só da porta, o meu rosto estava dolorido. De tanto que eu tinha que fazer assim, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Aí, oi, tudo bem? Aí eu fiquei, gente, que dor, meu Deus, o que eu fiz? Aí depois eu sorri. E aí as minhas discípulas já me conheciam, sabia. Quando me conheciam, eu sou aquela pessoa que todo mundo fala assim, nossa, antes de conhecer eu te achava mó chata. Agora que eu te conhecer, nem é o que eu pensava. Por quê? Porque um dominante está sempre pensando em metas, resultados, e ele não percebe que ele está com a cara séria. E aí eu já estive muito sentada lá na frente, se você vê isso, eu já te autorizo a fazer isso para mim. Aí eu estou sentada lá, está pregando, e eu estou assim, aí de repente eu olho para a igreja, e tem uma discípula minha que está assim, ó. Tipo, sorri. Que às vezes eu estou assim. O Paulo Henrique mesmo fala assim, amor, você tem uma cara de séria, meu Deus, dá medo de você. As pessoas não devem ter coragem de falar com você, não. Eu falo, mas assim, eu não percebo, sabe? Tipo assim, porque eu tô ali fissurada. O que tem que fazer? O horário, não sei o quê, não sei o quê. Quando você vê, você já tá assim. Mas você vai se descobrir aqui aonde você vai trabalhar. Então você, a Bíblia diz lá em Jó 15:16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai se conceda o que pedirem em meu nome. Então Deus nos deu características e talentos próprios, e Ele deseja que a gente se desenvolva na sua casa, que é na casa do Senhor. Então você não se descobriu para você se justificar. Eu faço isso porque eu sou esse perfil. Não, você se descobriu para você entender aonde melhor você pode servir. Nós tentamos colocar nesse quadrante, que eu vou falar para vocês, quais são as melhores áreas para você trabalhar. Mas não significa que você tem certeza que foi chamado para uma outra área e acha que pode realmente servir naquela área, que já desenvolveu o seu perfil fora da sua naturalidade, que isso é super normal, como eu falei para vocês. Eu sou dominante bem forte, mas eu tenho um lado influente. E eu gosto de me comunicar com as pessoas, eu gosto de abraçar, eu gosto de estar junto, só que eu não desenvolvia isso. Hoje eu tenho esse lado completamente desenvolvido. Eu sou aquela pessoa que, se não falar, bora para casa, eu vou ficar lá com todo mundo, conversando. Enquanto tiver um, eu tô. Então, você pode se desenvolver. Dentro desse quadrante que você está vendo aí, do lado, assim como se fosse uma margem, explica por quê. O que acontece aí? Você achou o seu perfil. Então, você ou é dominante, ou é analítico, ou é estável, ou é influente, mas você também pode ser dominante, influente, pode ser influente, estável, né? Você pode ser perfis unificados assim, como também assim. E aí, no quadrante, na margem do lado assim, vai estar dizendo o porquê que seria bom você trabalhar nesses ministérios. Então, por exemplo, aqui, nesse primeiro quadrante do D, que é do dominante, está dizendo que o dominante influente, o dominante e o dominante analítico, eles são bons para trabalhar no ministério de mulheres, de empreendedores, de conexão, de evangelismo, da multimídia, de consolidação, do louvor e dos homens. Por quê? Porque aqui, ó, o DA, que é bem no meiozinho, está aí o multimídia, o homens, a consolidação, porque são pessoas que gostam de quê? De desafios, de controle, de comando. E esses ministérios são pessoas que pedem isso, né? São pessoas dinâmicas, são pessoas que gostam de status. No quadrante do influente, você vai ver que vai repetir.
ministérios aí também, tá bom? Então, por exemplo, no quadrante do influente está a atmosfera, o teatro, dança, mulheres, evangelismo, conexão, infantil, homens, jovens, louvor, empreendedores. Por quê? São todas as áreas do nosso ministério. Por exemplo, dança. A pessoa precisa se gesticular, ela não tem vergonha. E as pessoas que são dominantes, influentes e estáveis, elas têm flexibilidade, elas são pessoas expressivas, elas são pessoas que gostam de status, que gostam de novidades. Então, naturalmente, elas se desenvolveriam bem nesses ministérios. A pessoa estável é uma pessoa mais ali do profético, mulheres, infantil, por boas-vindas, consolidação. Por quê? São pessoas que gostam de relacionamento, de cooperação, de rotinas, de segurança, mas são pessoas mais, né, tipo assim, desses ministérios de mais bastidores, assim. Vai trabalhar, por exemplo, uma pessoa do atmosfera é uma pessoa que aparece muito. Uma pessoa do teatro é uma pessoa que aparece muito. O influente gosta disso. É natural para o influente. Ele faz isso facilmente. Se você pega um analítico, eu conheço uma pessoa que deu só analítico muito forte. Eu fico rindo, porque às vezes ela fala para mim assim: nossa, aquela pessoa sorri demais, eu não gosto de gente que ri. Eu falo, gente, como assim? Aí, às vezes, você está num local, aí ela trabalha comigo, né? E aí tem uma funcionária nova, e essa funcionária gosta muito de falar. Aí eu falo assim, fulana foi hoje? Ela, não sei, eu nem olhei para ela para que ela não falasse comigo. Eu falei, meu Deus, o senhor não pode falar com você. Ela não gosta. Faz faculdade EAD, porque não gosta de falar com as pessoas, não gosta de sorrir. Provavelmente ela vai ver, tipo assim, se é aquela pessoa da rua que ela está andando aqui sozinha, ela vê uma pessoa longe, ela derruba uma coisa no chão, para ela não falar com a pessoa, entendeu? Então, se você é um analítico, eu estou errada. Um influente casado com um analítico, ele vai dizer o tempo todo assim, você tem problema? Você não gosta de gente? Você não gosta. Mas aí você vai usar essa pessoa para quê? Para ser do empreendedores, para ser do atmosfera, para ser da ação social, que ela vai organizar os alimentos, as coisas que chegaram, que fizeram, mas vai se comunicar num nível mais lightzinho ali. E a pessoa analítica, ela vai ficar bem na área do ensino, da gestão, do multimídia, do administrativo, do secretariado, da atmosfera. Você vai pensar assim, mas gente, o analítico, o ensino, por quê, gente? Vamos combinar aqui. Eu posso ser uma influente, chegar aqui para dar aula para você, bom dia! E no final falar, e aí, tudo bom? Não sei o quê, né? Mas eu posso também ser uma analítica que vai chegar aqui, nunca faria isso aqui, né, que eu estou fazendo, estaria tudo bem retinho, organizado, bem arrumadinho, assim. Ele ia chegar assim, bom dia, ele ia ter preparado a aula, ele ia te falar a aula certinho, boa noite. Ok, né? Ele fez a aula. Então, mas por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, você é um analítico e você ouviu que o analítico não gosta de estar em evidência. E não tem isso. Dependendo da área que está em evidência, ele consegue lidar com isso. Porque, querendo ou não, na hora que você está palestrando aqui, você é uma pessoa o quê? Sozinha. Você tem esse contato visual de longe, mas você não tem que estar ali com uma pessoa discutindo. Provavelmente você preparou a sua aula sozinha. Então, é fácil para o analítico desenvolver. Eu acho que a única área do analítico que é mais assim de status seria essa do ensino. Então, você vai chegar na sua casa e você vai olhar tudo isso aqui, e você vai entender quem você é, e vai olhar, tipo assim, aonde eu posso servir ao Senhor? Qual é o ministério que eu vou desenvolver bem aquilo que eu preciso? E você vai colocar em prática como? Como posso entrar no ministério da igreja, pastora? Você vai orar ao Senhor e pedir que Ele oriente a sua decisão. E após isso, você vai procurar um dos líderes desses ministérios, que também tem aí na sua apostila. No Campus Conexões, os líderes são o pastor Marcos, a pastora Neiva, o pastor Vandeca, a pastora Leia, o pastor Léo, a pastora Ju, que são a cobertura, né? Então você pode procurar um deles, porque você gosta de GC, porque você quer receber na sua casa. Se você é um influente, provavelmente você está assim, ai, que dia que as pessoas vão vir na minha casa. Se você é um analítico, quando o dia que alguém falou assim, vem aceitar Jesus, você quer receber uma visita? Não. Você quer me dar seu celular? Não, não quero nem que me ligue. Tipo assim,
Tem essa pessoa que eu te falei que é o analítico lá. Eu morro de rir que às vezes o WhatsApp dela tá cheio de mensagem e ela fala assim: ai, essas pessoas querem falar demais. E tem gente, aí ao contrário, né, do influente que gosta do oi, bom dia, o analista assim, que tanto oi, que tanto bom dia, por que ela não fala logo o que ela quer? Mas não é porque ela quer ser direta, é porque ela não quer conversar mesmo. Para ela é muito difícil. Então, se você é essa pessoa, você vai orar ao Senhor e você vai pedir ao Senhor aonde você vai trabalhar. Agora, mesmo depois do teste, mesmo depois dessa aula, mesmo depois de tudo, você fala: pastora, não me descobri. Não sei quem eu sou, não sei em qual ministério me envolver, não sei o que eu faço. Você vai descobrir o que fazer se envolvendo. Água parada dá dengue. Então, escolhe algo que esteja lá no seu quadrante e começa fazendo. Se desafia. Sabe, não pensa assim, não se justifica, não pega a síndrome da Gabriela para você, então eu descobri, eu sou assim, então não preciso fazer nada. Porque eu sou analítico, não gosto de pessoa, não gosto disso, não vou fazer nada. Eu sou estável, eu não faço de forma rápida, eu não sei o quê. Ou então, eu falo demais, igual ela estava falando assim, nossa, eu tenho só os pontos ruins. Não é, mas ela vai saber aonde ela vai se desenvolver e vai poder falar e ser, tipo, ótimo para um campo conexão. Né? Que é lá que a pessoa vai falar, vai receber, vai conversar, vai desenvolver, vai estar ótimo nesse trabalho. Então você vai se voluntariar, você vai orar ao Senhor, você vai descobrir se envolvendo, mas você vai trabalhar onde é preciso. Se você não sabe ainda para que você foi chamado, liga na secretaria, fala com algum discipulador e fala: onde que está precisando de gente? Eu vou começar, eu vou fazer, porque o Senhor vai me desenvolver, porque o Senhor vai me ajudar no meu perfil, porque os líderes vão entender melhor. Talvez você vai poder chegar para uma pessoa e falar assim, não. Tipo assim, quando a pessoa te desafiar muito, quando for demais para você, você fala assim, não, é porque eu preciso de ajuda aqui, porque agora, né, o meu lado analítico, meu lado influente, o influente provavelmente vai estar assim, agoniado, tipo assim, em que horas é a hora que eu vou falar? Tipo assim, é aquele que você fala assim, alguém quer falar alguma coisa? Eu! Porque ele já ouviu tanto, ele precisa falar alguma coisa, né? Ele é o primeiro a se dispor. E você precisa se envolver em um ministério que não está... se você colocar assim, quero me envolver em um ministério que não está relacionado à resposta dada no teste, pode, claro. É como eu falei para você. Você muitas vezes vai fazer coisas. Gente, gosto muito de dar esse exemplo para a gente terminar aqui. Eu lembro quando eu fui no meu encontro com Deus, há 16 anos atrás, eu descobri que eu era uma pessoa, como eu falei para vocês, que eu não abraçava, que eu não beijava, que eu não me conectava com as pessoas. E lá eu descobri o quão era importante isso até para a criação das minhas filhas, para tudo. Lembra que no início eu falei para você assim, que conhecimento é só saber. Sabedoria é fazer. Naquele momento do encontro com Deus, eu podia ter falado assim, no momento lá que fala muito com a gente, que você entende o porquê você age daquela maneira, eu podia ter falado assim, tá vendo? Minha mãe não me abraçou, a minha família não é muito de conexão, por isso eu não sou uma pessoa de conexão. E podia não fazer nada. Mas eu falei, não, o que é correto fazer? O que eu preciso fazer? Aonde eu posso consertar isso aqui? A minha mãe não foi abraçada, não foi cuidada, e ela não conseguiu fazer isso comigo. Mas eu tive a oportunidade de, em algum lugar, entender que aquilo era importante ser feito. Não existia smartphone, mas já existia celular que despertava. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei várias vezes o meu celular para despertar, e que dizia assim, hora de abraçar a sua filha. Porque eu falei, eu não posso criar minhas filhas sem abraçar, porque eu não fui abraçada. Eu não posso deixar de fazer aquilo que eu aprendi que é correto fazer. E aí o celular despertava, e você acha que era fácil? Não, não era fácil. Quando despertava, eu ia lá assim, e era criança, porque às vezes criança é... Não, eu não sabia abraçar, eu batia, tipo assim, apertava a criança, beliscava a criança, não sabia... Mas eu coloquei para despertar, eu ia lá e era aquele abraço duro, assim, tipo assim. Né? Mas aí, com o tempo, abracei melhor. Hoje, eu não preciso de um despertador. Hoje eu aprendi que é correto fazer e eu faço.
Tá bom? Então você aprendeu o seu perfil, você aprendeu aonde você pode servir, como você pode servir, o que você pode fazer. Eu quero desafiar você a fazer. Então, busque um discipulador, busque a secretaria da igreja, busque os líderes da igreja e se disponha dentro do seu perfil a trabalhar. Ou se você não sabe onde fazer, pergunta onde está precisando de gente. Porque eu aprendi que eu consigo, escreve aí seus pontos limitantes, olha os seus pontos fortes e se desenvolve nele. Amém? Vamos orar? Pode ficar de pé, para a gente já encerrar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço.